Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical em sua casa. É uma alegria enorme ter você aqui. Antes da aula começar, verifique se você já é um inscrito aqui no canal ADMP TV, esse canal que é bênção para você. Se você não é um inscrito, inscreva-se agora clicando este botão, ativando o sininho, escolhendo a opção todas. Fazendo isso, você não perde nenhuma de nossas programações aqui em nosso Templo Central, em nosso campo em Uberlândia, Minas Gerais. Além disso, nós queremos que você pegue o link desta aula e espalhe com o máximo de pessoas que você puder através de suas redes sociais, ajudando-nos a levar o Evangelho de Cristo a muito mais corações. E não se esqueça, o seu like, o seu joinha é muito importante. Então, deixe o seu like, o seu comentário, diga-nos de onde você está nos assistindo, que teremos o maior prazer em mencioná-lo aqui em nossa aula. Nós hoje iremos estudar sobre o ministério avivado de Jesus e eu tenho certeza que há lições profundas para o seu coração. Bem-vindo, bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Lição de número 4, 22 de janeiro de 2023, o ministério avivado de Jesus. O textual está em Lucas, capítulo 4, verso 14, que diz: Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A verdade prática nos diz que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Temos a nossa leitura devocional ao longo da semana, a leitura diária, e a nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, no capítulo de número 4, do verso 14 ao verso de número 22. E você vai ver aí o próprio Jesus testificando da unção que ele havia recebido através do Espírito Santo para o ajudar, digamos assim, em sua missão aqui na Terra. Muito bem. Nós, até a aula passada, vamos só fazer aquele review importante, né? Na primeira aula nossa, nós falamos sobre o avivamento num contexto geral. O que é avivamento, as características e o que precede um avivamento. Depois, nas duas próximas aulas, nós falamos como podemos ver o avivamento nas duas porções da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós vimos também que o conceito de avivamento que estamos falando ao longo desse trimestre é muito mais amplo do que aquilo que as pessoas costumam acreditar. Não está só dentro do escopo pentecostal, mas se refere a tudo aquilo que é um ato de gerar vida, no caso, vida espiritual. Dentro desse contexto, nós temos inclusive o processo de salvação como sinal de avivamento. Muito bem, agora a partir de hoje, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo em alguns ministérios individuais. E é óbvio que nós devemos começar falando dele, o mestre dos mestres, o Filho unigênito de Deus, o próprio Deus encarnado, Jesus. Nós sabemos que Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, teve dentro de si, ou em si, duas naturezas completas, 100% homem, 100% Deus. Nós chamamos isso de dualidade total da natureza santa. Ou seja, Jesus, como homem, tinha todas as dificuldades, todas as manifestações orgânicas que esse corpo nos favorece, nos fornece, mas também tinha todas as atribuições de Deus. Ou seja, ele tinha o seu poder, ele tinha a sua onisciência, ele tinha a sua onipotência, mas espontaneamente Cristo decidiu não utilizá-las, não usá-las. Isso é claro quando o próprio Satanás, ao tentar Jesus, diz a ele: olha, manda que os anjos
te recolham quando você pular do pináculo do templo, transforme as pedras em pães, porque o diabo sabia que Jesus tinha esse poder. Mas deliberadamente Jesus decidiu não utilizá-lo para que ele pudesse viver toda a realidade que a condição humana impõe. Muito bem. Ao longo do seu desafiador ministério e de sua vivência na terra, nós vamos ver que a figura de Jesus também teve sobre si a unção do Espírito Santo. A gente começa a falar sobre a pessoa do Espírito Santo na vida de Jesus. Para isso, nós separamos pelo menos 3 grandes momentos. Começamos pelo nascimento. A própria concepção de Jesus em Maria foi um ato divino do Espírito Santo. Conforme a nossa lição bem traz, se você pega Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 35, você vai ver a seguinte expressão: descerá sobre ti o Espírito Santo. Percebe? E a virtude do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Existem algumas pontuações aqui interessantíssimas de serem feitas. Por exemplo, quando fala assim, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude. Veja, nós temos o Espírito e a virtude. Nesse contexto aqui, você entende que o Espírito Santo viria como agente de doação. Nós já vimos isso em outras lições, que o Espírito Santo é o ente que capacita o homem e a mulher para exercer um chamado, para exercer um ministério. Então, quando diz que o Espírito Santo desceria sobre a vida de Maria, está dizendo que haveria sobre ela uma capacitação do Espírito Santo. Uma capacitação. E essa capacitação tem a ver, inclusive, com os dons para exercer seu papel na terra. Para exercer seu papel. No caso, o papel de Maria seria não apenas de recipiente ou de receptora do Filho de Deus, como também de alguém que iria cuidar do próprio Filho de Deus aqui na terra. Muito bem, e a virtude está intimamente ligado com o Espírito Santo, porque virtude significa caráter. Então o Espírito Santo daria para aquela criança o caráter do próprio Deus. A expressão cobrir aqui era muito comum naquela época para dizer no sentido de engravidar, da mulher se engravidar, da mulher ficar grávida. Então, a Maria estaria grávida, fecundada de forma milagrosa pelo Espírito Santo, ok? Muito bem. Então você percebe dentro disso o papel do Espírito Santo. Uma passagem em que corrobora o ponto de vista do autor é quando Maria visita a sua prima Isabel, e Maria ainda não tinha barriga naquele momento, não é? Mas ao visitar sua prima Isabel, que já estava grávida de João Batista, você vai perceber que Isabel sente quando a criança pula no seu interior. Ora, o que é que fez aquela criança alegrar? Obviamente, foi a sensibilidade do Espírito Santo que fez com que o feto João Batista sentisse que no outro ventre, no ventre de Maria, já estava sendo gestado o Mestre Jesus. Então o Espírito Santo age como uma ponte de comunicação entre o homem e o próprio meio, o próprio Mestre Jesus. É interessante como já na concepção, ainda na gestação, melhor dizendo, ainda sendo um embrião, você já percebe claramente o grande papel do Consolador, do Ajudador, na relação entre o divino e o próprio homem, né? Outra passagem clássica, célebre da Bíblia Sagrada, é quando você vê o batismo nas águas. Ou seja, Jesus agora está prestes a iniciar o seu ministério. Então ele vai ter um encontro com João Batista, um testemunho vivo e exemplar para a igreja de que todo aquele que está disposto a andar com Deus
precisa dar uma declaração pública de fé. Esse episódio, ele é bastante conhecido porque você percebe que ao emergir das águas, ao sair das águas, o Espírito Santo aparece ali, o próprio Deus se manifesta naquele ambiente de forma pedagógica, porque o objetivo era ensinar às gerações futuras que se você quer começar com o ministério, você precisa ter a aprovação de Deus e a unção do Espírito Santo. Então, surge ali uma pomba e uma voz ecoa do céu dizendo: eis aí o meu filho amado em quem tenho prazer, ou em quem tenho comprazido. Isso significa que naquele momento o próprio Deus, de forma milagrosa, testemunhava para aquelas pessoas que Jesus estava ali no papel de Messias. Aliás, ele é o Messias. Muito bem. Então, você percebe na concepção de Jesus a atuação do Espírito Santo. Você percebe no momento do batismo a atuação do Espírito Santo. E por fim, nós vemos que logo após terminar o batismo, Jesus é arrebatado, ou ele é conduzido por quem? Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Observe que, mais uma vez, temos aqui a figura do Paracleto, o ajudador, o auxiliador, que está conduzindo Jesus para o deserto. E detalhe, havia um objetivo nesse processo. Que objetivo era esse? O objetivo era ser tentado pelo diabo. Aqui eu gostaria de chamar sua atenção. Não se assuste se quando você tiver com unção na sua vida, as promessas de Deus em seu ministério começarem a se cumprir, você passar por lutas, por tribulações. Você percebe naturalmente, pelo exemplo de Cristo, que logo após sair das águas, ele é conduzido para o deserto. Nós sempre pregamos dizendo que o deserto é a escola de Jeová. O deserto é a faculdade de Deus. É onde o Senhor quebra o homem e ensina o homem a viver as verdades da sua palavra, a viver realmente de Deus, a depender do Senhor, a agir na prática com o evangelho, não apenas ser um dogmático, um catedrático do chamado, mas realmente ter experiências com Deus. Por isso que você percebe que assim que ele é batizado, Jesus é conduzido para o deserto. E ali nós temos que a realidade que para vencer a tentação, Jesus usa duas coisas. O apoio do Espírito Santo que estava com ele e também a palavra de Deus. O Espírito Santo e a palavra de Deus foram as duas armas que Jesus nos deixou como exemplo para vencer todo o mal. E por fim, você percebe a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Veja, nós chamamos a atenção na aula passada que os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, eles dão enfoque pessoal na relação de milagres de Jesus. João cita 7 grandes milagres, mas os evangelhos sinóticos estão carregados de outros grandes milagres que Jesus operou. E o que é que fez com que Jesus conseguisse operar esses milagres, mesmo não fazendo uso direto do seu papel 100% Deus? Mesmo sendo Deus, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para que o seu ministério fosse pautado em sabedoria de ensino e em sinais de maravilhas. O Espírito Santo possibilitou que Jesus, ao longo dos seus 30 anos, tivesse condição de, façam com o dedo, 3, pregar o evangelho a toda criatura. 2, ensinar. 3, operar milagres. Essa é a tríade do Espírito Santo na vida de Jesus. Através da vida de Jesus, ele anunciava a salvação, através da vida de Jesus, ele operava milagres
ele operava milagres e através da vida de Jesus ele ensinava com clareza. Com clareza. Amém? Então você observe que o ajudador possibilitou que Jesus exercesse na plenitude o seu ministério. Isso é uma lição profunda para nós, porque se temos um ministério chamado por Deus, dado pelo Senhor, nós precisamos ter sobre esse ministério muito mais do que técnica humana, muito mais do que mero conhecimento, retórica, eloquência, oratória, nada disso. Nós precisamos ter, de verdade, a unção do Espírito Santo sobre nós. Irmãos, o nosso tópico 2, inclusive, dá uma continuidade a essa discussão, mas agora, sob o ponto de vista da oração. Porque, veja, nós sempre falamos em dons do Espírito e nós nos questionamos como é que nós podemos receber esses dons do Espírito Santo. Existem duas atitudes ativas daquele que crê que foram ensinados por Jesus para exercer o ministério através da capacitação do Espírito Santo. Primeiro, você precisa crer. Crer que Deus é poderoso para realizar, crer no seu chamado, crer que Deus te sustenta. E segundo, você precisa pedir com fé. Você precisa crer e você precisa pedir. Fazendo isso, você terá a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Agora, crer e pedir são atitudes que vão levar fatalmente ao Espírito Santo e à oração, a uma vida de oração. O Mestre Jesus sempre se preocupou muito com essa postura de oração, que infelizmente é o ato mais em crise na igreja contemporânea. Você vai perceber que hoje os nossos cultos, os nossos eventos praticamente não têm oração. Eu sempre gosto de lembrar, muitas vezes até comentei isso aqui com vocês, que na minha infância nós tínhamos em algumas igrejas o chamado culto de oração, que era um culto, me lembro muito bem da liturgia, em que você tinha ali meia hora de oração seguida e depois meia hora de palavra. Então nós tínhamos aí uma liturgia que valorizava a oração, porque falar em oração é citar nominalmente o canal aberto de contato entre Deus e o homem. É a forma mais direta e mais íntima que o homem tem de se comunicar com o Senhor. Então, Jesus ele incentivava através das suas palavras e através dos seus exemplos, do seu exemplo, ao crente ter uma vida de santidade e comunhão com Deus através da oração. A primeira forma com que ele exerce isso é ensinando o povo a orar através do Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma reza, ele não foi criado para as pessoas o orarem de forma cega, mecânica, repetitiva. Não. O Pai Nosso possui uma estrutura orgânica, natural e desejável para a nossa oração. Primeiro, pela forma respeitosa do vocativo com que a oração do Pai Nosso começa. Ele começa dizendo, Pai Nosso que estais nos céus. Ou seja, você observe que ele chama, o vocativo aí é Pai, referindo a Deus com o máximo respeito. Venha a nós o vosso reino, aí já traz qual deve ser a hierarquia do pedido. Primeiro, você vai prestar um atributo a Deus, uma doxologia, dizendo a Deus, Senhor, Tu és santo, obrigado pela Tua pureza, obrigado pela Tua glória, pela Tua magnitude, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, seja santo, santificado, seja o Teu nome. É isso que tem estrutura. Primeiro vem o reino de Deus, primeiro vem as coisas do céu e, finalmente, o pão que nos alimenta. E aí a gente sempre fala, Senhor, venha a nós o Teu reino, porque uma vez o Teu reino estabelecido, o pão será providenciado. Uma vez o reino consolidado, o pão será fornecido para você. Que glória, não é verdade? Portanto, descansa. Quem anda com o Espírito Santo tem provisão.
quem anda com o Espírito Santo tem oração e cuidado de Deus. Deus não abandona aquele crente, o Espírito Santo não deixa aquele irmão, aquela irmã que tem uma vida de comunhão e de oração com Deus. Amém? O Pai Nosso, então, é logo a expressão máxima da oração do Pai, da oração a Deus e da vontade do Senhor. Mas você percebe que não apenas ensinou a orar de forma técnica através do Pai Nosso, como através do seu exemplo. Jesus viveu situações marcantes ao longo da sua vida através da oração. Quando ele, prestes a ir para o Calvário, ele ora ao ponto do seu suor se tornar gotas de sangue. Ele pedia para que os seus discípulos fizessem vigílias com ele, oração com ele, tá? Tudo isso ele deixou como legado para os seus discípulos, ter uma vida de oração. A oração estabelece pontes com o Senhor que o homem jamais é capaz de censurar. A oração cria uma estrutura de conexão entre Deus e o homem que nenhuma ferramenta consegue prosperar para quebrá-la, porque ela está alicerçada na intimidade do homem para com o nosso Pai. Amém? Muito bem. Por fim, nós temos aqui a visão de que além de uma vida de oração, que é o que nós temos até aqui, nós também temos uma vida na unção do Espírito Santo. E aqui é importante fazer algumas pontuações. Primeiro, a unção do Espírito Santo na vida do obreiro. Quando nós falamos em unção, quando estamos falando em unção, claro que nós vamos falar em azeite. Evidente que nós vamos falar de azeite. Isso por quê? Porque o óleo da unção, ele vinha do azeite. E uma coisa importante, que é claro aqui, é que esse azeite que era utilizado na unção não era um azeite qualquer. Era o azeite que vinha da primeira esmagadura da azeitona. Primeira esmagadura da azeitona, que nós chamamos de primícias da oliveira. Primícias da oliveira. Ou seja, quando quando dava a época de recolher as azeitonas nos pés de oliva, aquela azeitona ela era jogada dentro de um ambiente de pedras, de moedura, e aí uma grande pedra prensava aquela massa, porque você descascava aquela semente, jogava aquela massa da azeitona dentro de uma espécie de tanque, né? De uma espécie de lagar específico para azeitonas. Havia uma grande pedra de moagem, então, que era rolada sobre aquela massa e esmagava-se aquela massa. O primeiro suco que descia, o primeiro óleo que escorria ali, era o óleo mais puro que se tinha da fruta, era o melhor óleo que se tinha. E era esse óleo que era utilizado para os serviços do templo. Ou seja, era exatamente esse óleo da primeira moagem que era levado para compor o óleo da unção que ungiria o sacerdote, que ungiria o rei que havia naquela época. Pois bem, então, quando nós falamos de unção do Espírito Santo, nós dizemos a mesma coisa, porque depois de tinha a segunda moagem saía o outro azeite com uma qualidade inferior, que era utilizado na cozinha, e a terceira moagem era exatamente um azeite inferior, bem fraco, que era usado na queima das lamparinas, para iluminação, sobrando ali aquela pasta, portanto, sem uso. Observe que há uma lição profunda aí. Quando se fala unção do Espírito Santo, significa que aquela pessoa que tem um ministério, tem um chamado, não vai deixar o seu chamado para o escanteio como 10ª prioridade. A sua vocação, o seu chamado é prioridade, porque você é ungido como primícia de Deus. E é interessante nós pontuarmos isso aqui, porque é claro que estamos falando de uma estirpe clara de obreiro, que é o obreiro ungido pelo Espírito Santo. A expressão ungido é a mesma de
vocacionado. E quando isso acontece, o obreiro tem clareza. O obreiro tem clareza de que é o Espírito Santo que renova as suas forças. E não o conhecimento humano, não o seu saber próprio, não a sua posição social, a sua parentela dos líderes da igreja. Claro que não. Quem vocaciona, quem chama, quem unge, quem apoia, quem guia, quem leva o seu ministério não é o homem, é o Espírito Santo. Fato é que existem muitas pessoas que não são convertidos, e sim convencidos que tem aquele ministério, e sendo que não tem. Não há aprovação de Deus, não há prosperidade. A pessoa até pode bater de frente e querer forçar as coisas, mas nada irá acontecer porque não há realmente uma escolha de Deus. Mas quando Deus escolhe de verdade, pode levantar as dificuldades que for, ele será vencedor. Pega o exemplo de Davi. Davi foi ungido pelo próprio Deus para ser rei de Israel. Houve animais selvagens que o desafiaram, houve gigantes ferozes, houve reis invejosos e iníquos que o perseguiram, houve povos e nações ímpias que tentaram matar, houve a sua própria natureza pecaminosa, que por vez ou outra o tentou derrubar e até deu rasteira, mas Davi prevaleceu no final. Por quê? Porque o ministério, a vocação, o reinar de Davi não era aleatório, não era do homem, foi dado do próprio Deus, ungido pelo Senhor. Amém? E por fim, você não tem a unção de Deus apenas na sua vida ministerial. Quem tem o Espírito Santo no seu viver tem o seu modo de viver, a sua conduta, o seu testemunho, tá? A palavra-chave desse tópico aqui, ó, é testemunho. Tá? O seu testemunho mostrando quem ele é, revelando as verdades de Deus, mostrando o seu caráter. Portanto, irmãos, é impossível uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, usada pelo Espírito Santo, ter uma vida de impiedade, ter uma vida em pecado. É impossível uma pessoa que se diz cheio do Espírito Santo viver conformado com a realidade miserável do mundo, silenciado. Não tem jeito. Quem tem o Espírito Santo não é um super-homem, uma super-mulher, infalível, claro que não. Mas ele é, por natureza, um inconformado. Se ele erra, ele não consegue viver no erro. Se ele peca, ele precisa se arrepender. Ele é convencido pelo Espírito Santo que a sua situação não é a correta. E os seus passos são guiados pelo próprio Deus. Portanto, o ministério dialoga com a conduta. O ministério tem comunicação com o modo de viver. E é exatamente isso que uma vida, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo tem. Tem unção no ministério e tem unção no seu modo de viver na sua vida. Meus irmãos e irmãs, a minha oração é para que o Espírito Santo produza em nós frutos tão ricos e tão de qualidade quanto aqueles que o próprio Mestre produziu. Que a vida de oração, a postura de santidade, os episódios da biografia de Jesus, no seu relacionamento com o Espírito Santo, sirva de inspiração para que nós também tenhamos uma vida de comunhão com o doce e meigo Paracleto. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a sua vida cada vez mais. Na semana que vem, estaremos de volta com mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe sempre mais. Amém.